Olá para você, bem-vindo! Sou Alain Martuchelli, estudante do curso de jornalismo da Uninter em Teófilo Otoni, o Polo em Teófilo Otoni. Hoje o tema é os limites de um jornal em sua linha editorial. Bom, a gente começa falando sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Olha só, o que diz a Constituição brasileira quando a gente fala em liberdade de imprensa no Brasil? A Constituição diz no seu artigo 220 que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma ou processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando os disposto nessa Constituição. Esse artigo ele garante o direito do jornalista de falar sobre vários assuntos, sobre questionar, denunciar, criticar. É esse artigo que defende a atividade contínua e a luta dos jornalistas no dia a dia. Mas agora no slide você pode perceber que tem um ponto interessante aí, um questionamento, uma questão. O que justifica um jornal não noticiar um determinado fato? Por que um jornal não noticia, por exemplo, um acontecimento? Eu vou te explicar ao longo dessa aula, mas antes vamos passo a passo. No próximo slide, por exemplo, olha só, a gente tem um exemplo de uma decisão editorial de um veículo de comunicação. Os veículos de comunicação, eles possuem linhas editoriais, ou seja, segmentos, formas como o jornal formas que o jornal deverá seguir, né? Isso inclui várias coisas, posicionamento político, ideológico, escolha de fontes tipográficas, a visual do jornal, tudo isso faz parte do contexto da linha editorial, seja no jornal de rádio, TV, impresso ou de internet. Todos possuem uma linha editorial. Olha só nesse exemplo que eu separei para você. Essa reportagem é do Maurício Sticer, ele é colunista do site UOL. Olha o que diz só. Após reclamação do governo, Silvio Santos cancela a edição do jornal do SBT. Você pode ler na íntegra essa reportagem no QR Code que está no vídeo, tá? No slide aí tem um QR Code, você pode apontar o seu celular e ler essa matéria na íntegra do Maurício Sticer. Resumindo o que aconteceu para o Silvio Santos, dono do SBT, dono do veículo de comunicação SBT, tirar o jornal, o principal jornal do ar, foi quando foi divulgado um vídeo ministerial do presidente Jair Bolsonaro, lá em maio desse ano, né? Dia 22 de maio foi divulgado. O SBT, como os outros meios de comunicação, também fizeram a cobertura desse caso. Só que não agradou muito ao governo essa divulgação. E por isso, para evitar desgastes, o Silvio Santos preferiu retirar o jornal do ar para não mostrar a repercussão desse vídeo, né? A Globo, olha só nessa notícia do site Poder 360, que é um site de política. Governo Bolsonaro reduz publicidade na Globo e prioriza SBT e Record. Aí o que a gente vê? O SBT, que antes evitou a divulgação do vídeo, hoje tem maior verba publicitária do governo, né? Você pode ler também essa matéria na íntegra do Poder 360 com o QR Code que está na sua tela. Você aponta o QR Code aí e você vai poder acompanhar essa matéria. O editorial do jornal interfere na notícia. Por que o editorial do jornal ele interfere na justiça? Olha só o que o Luiz Beltrão ele escreve em um dos seus livros, né? Ele diz o seguinte, olha, o jornalista ele deve sempre ter em mente a política editorial, isto é, a orientação ideológica do jornal para o qual trabalha e para o público para o qual se dirige. Então, o jornalista ele é pautado pela edição, né, pela linha editorial do seu veículo de comunicação. E ele explica muito bem. E nessa mesma publicação dele, nesse mesmo livro, de 2006, ele diz o seguinte, que existem elementos determinantes na linha editorial do veículo de comunicação. Dentre eles, as convicções filosóficas dos superiores, né? O que os donos do meio de comunicação pensam filosoficamente, né? Talvez ele defende uma tese, acredita em outra tese, né? Talvez ele é mais capitalista, talvez é mais socialista, defende mais social, então isso vai interferindo na notícia, na forma de dar a notícia. Tem também a experiência jornalística dos superiores, né? Os editores,
né, coordenam as equipes nas ruas e tem que seguir aquilo que está previsto, né, na linha editorial do veículo de comunicação, que tem que ser respeitada. E tem também os interesses econômicos, né? Por exemplo, a publicidade que eu disse anteriormente, são interesses econômicos, financeiros, porque o jornal tem gasto, o jornal tem despesa. E o jornal, ele acima de tudo, é uma empresa também. E como qualquer outra empresa, ele tem que lucrar. E a forma de lucrar é com a notícia. Eu queria encerrar esse vídeo com um comentário de um economista aqui da minha cidade, de Teoflotone, Luiz Rezende. Ele diz que há formas e há formas de dar uma notícia. Por exemplo, 70% dos brasileiros estão desempregados. O jornalista pode noticiar, 70% dos brasileiros estão desempregados. Mas ele pode dizer também, olha, 30% dos trabalhadores do Brasil possuem emprego. Então, são várias formas de dar notícia que sofrem interferência pela linha editorial.